Pessoal, saudar vocês em nome do sindicato, do Sintrajuf, e dizer assim que a gente tem muito orgulho da Justiça do Trabalho e do trabalho que é feito na Justiça do Trabalho, acho muito importante. Eu fui oficial de justiça, hoje em dia eu sou aposentada, mas eu sou filha da Justiça do Trabalho, né? Então, assim, acho que o que a gente faz tem muita importância na sociedade, né? A gente trabalha com a resolução de conflitos, né? E a questão do assédio moral existe em todos os meios, em todos os círculos, em todos os locais de trabalho. Ele existe, infelizmente, né? E a gente precisa aprender a tratar disso também. Eu queria contar para vocês como é que a gente faz no sindicato para tratar todas as violências e conflitos que chegam para nós sobre dentro do trabalho, né? Entre os servidores, servidoras, gestores e o tribunal, os tribunais, os órgãos, né? A gente tem uma secretaria, que é onde eu trabalho, que é a Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho. Nessa secretaria, a gente tem nós temos 3 diretoras, temos duas assessoras que são formadas em Direito, uma delas é especialista em Saúde do Trabalhador, e temos um secretário também formado em Direito. E nós temos 2 assessorias, né? Uma assessoria jurídica, que é o Silveira Martins e Hubner Advogados, da qual a Cíntia faz parte e é representante. E nós temos também a Elovida, que é a secretaria a assessoria onde estão os médicos, né? Então nós temos 3 médicos do trabalho, sendo que 2 médicos do trabalho, uma médica de família, que é psiquiatra, mas ela também é médica do trabalho também, e a Vera, que é psicóloga, que trabalha ali com a gente, que nos dá assessoria. Então, quando a gente recebe alguma denúncia ou os colegas nos procuram por conflitos que não são obrigatoriamente todos assédio, né? Quando eles nos procuram por algum conflito que existe no ambiente de trabalho, nós tratamos ali nessa secretaria. Então, a gente tem eu costumo dizer que a gente tem alguns verbos assim que a gente utiliza no atendimento. O primeiro deles é o acolhimento, né? A gente vai ouvir os colegas e entender o que está acontecendo, né? Então, o acolhimento, em geral, é uma diretora, uma das assessoras, geralmente alguém da assessoria de saúde, um dos médicos, ou uma psicóloga, ou a psiquiatra, dependendo da situação. Então, nós fazemos o primeiro atendimento, o primeiro acolhimento. Nesse acolhimento, o importante também, a outra palavra importante, é a escuta. Nós temos que escutar o que as pessoas nos trazem e não ficar dando opinião, sem julgamentos, né? A gente precisa escutar as pessoas e entender, tentar entender o que a pessoa está nos trazendo, as pessoas, o grupo ou a pessoa que está nos trazendo ali no sindicato, que a gente possa ajudar. A outra palavra é o sigilo. A gente tem uma atenção muito grande com o que as pessoas nos trazem e, em geral, isso fica dentro da secretaria. Em geral, não. Na todos os casos, fica dentro da secretaria. E as pessoas que trabalham ali, tem a outra palavra que eu acho importante, que é a confiança. A gente tem muita confiança nas assessoras que trabalham conosco e a equipe que nos ajuda. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui para não me perder. O que nós fazemos depois? A equipe de saúde, às vezes, precisa acompanhar essa situação, né? Dependendo se as pessoas têm algum adoecimento, para encaminhá-las, né? Às vezes é necessário encaminhá-las para algum tratamento, né? A gente teve bastante, principalmente durante a pandemia, a gente precisou muito encaminhar as pessoas, né? Foi bastante necessário, porque tinha muito sofrimento, muita dificuldade, assim, com utilizar os meios eletrônicos, de ficar isolado, sozinho, de achar que ia morrer, de achar que a família ia morrer. A gente sabe disso, né? Que estava todo mundo nessa situação. Então, a gente precisou, a gente trabalhou muito, infelizmente era remoto, né? A gente não podia atender
pessoalmente as pessoas, presencialmente, mas a gente fez muito atendimento, uma carga enorme de atendimentos assim, online e encaminhamentos dessas pessoas também, né? Então, assim, a gente leva depois do caso concreto que chega para nós, a gente leva para a nossa reunião, normalmente, em primeiro lugar, com o grupo maior da saúde. Geralmente a gente faz isso. Dependendo da situação, a gente já pede auxílio dos advogados. Em geral, é depois. Mas, dependendo do caso, a gente já faz uma reunião mais ampliada, que os advogados vão estar para a gente pensar estratégias e o que fazer. Então, dependendo da situação, se for um caso que seja preciso, uma representação que vai virar depois, um processo administrativo no tribunal, a gente vai pedir que o jurídico ajude a fazer esse relatório, né, para que a gente possa apresentar, ou dependendo, pode virar um processo judicial também. Tá? Deixa eu ver mais algumas coisas importantes aqui que eu precisava falar para vocês. Tem uma outra, eu acho que é importante também, assim, ó, além do sindicato, tá? A gente tem, nos tribunais, a gente tem os comitês e subcomitês de combate ao assédio moral e sexual, né? Então, assim, ó, o CNJ tem a resolução 351 de 2020, que instituiu a política de prevenção e enfrentamento ao assédio moral e sexual e da discriminação para todos os órgãos do Poder Judiciário, tornando obrigatória a existência dessas comissões em 2020. No TRT4 já existia esse comitê de combate ao assédio desde 2017, e muito assim pelo trabalho que foi feito dentro do tribunal, mas também, eu vou ter que falar, que é da nossa colega Mara Weber, que agora é colega, só que ela não é mais da direção do sindicato, mas a Mara trabalhou muito com a saúde do trabalhador durante as gestões anteriores do sindicato, então incidiu bastante nesses comitês, no setor de pessoal do TRT, para que se criasse esses comitês e para que a coisa começasse a andar e a existir. Então, existe um comitê já anterior à determinação do CNJ no TRT4, que faz o processamento dessas denúncias também. Então, também é um canal para que, se houver alguma violência no trabalho, que se suspeite que haja assédio, que se possa utilizar. Então, também tem a ouvidoria do TRT4, né, que serve para essas denúncias também. Tem a ouvidoria do sindicato, que também é outra forma de se fazer denúncia, né. E também os diretores, diretoras, os colegas, né. Mas, assim, ó, o que eu acho importante, então nós temos também nos outros tribunais, nós temos subcomitês e comitês de combate ao assédio moral e sexual, né. Mas, assim, ó, o que eu acho importante é que a gente aprenda a identificar essas situações, para poder até nos proteger e proteger os colegas, né? E, assim, ó, o assédio, ele vamos dizer que a forma que está organizada o trabalho, ela propicia acontecer isso. Essa coisa de se medir o trabalho por metas, se fazer a coisa mais numérica, se levar em conta a situação do município, vamos dizer, ou a situação geográfica, a situação das pessoas que procuram a justiça, nós estamos falando da justiça, o assédio pode também acontecer por conta dessa cobrança, né? Que é uma coisa assim, que não existia antigamente dessa maneira como é agora, né? Que é medida ali com quocientes. E, então, assim, a organização do trabalho hoje em dia, ela propicia, e a gente chama até de assédio institucional. Ele vem lá do CNJ, apesar do CNJ reconhecer que existe, ele vem de lá para o CSJT, para os tribunais, e chega no servidor e na servidora, né? Então, a gente precisa também estar presente, isso é um trabalho que a gente está tentando fazer também, através da FENAJUF, de estar presente quando são elaboradas essas metas, né? A gente precisa estar lá, só que não é fácil, não é um trabalho fácil, é uma coisa que a gente precisa tempo e precisa estar presente, né? Precisa muito empenho para se conseguir, para que essas metas sejam traçadas de forma mais humana
né? Mais vendo a pessoa individual, o grupo, né? Mas então eu vou passar assim para a Vera, tá? Que é a nossa psicóloga, que vai falar sobre alguns conceitos, que eu acho que é isso que é importante da gente poder identificar, né? O que é o assédio moral, né? Tá bom? Obrigada. Sim? Sim, pode dar. Então, falando de assédio, né? A Cris estava falando que a complexidade da organização do trabalho, né? Vem mudando muito rapidamente ao longo dos últimos anos. E, como a Cris disse, essa complexidade favorece relações de trabalho não muito saudáveis. Então, há quem diga que o chefe bom é aquele chefe durão, que fica cobrando, que fica atrás, inclusive aquele que grita, né? Esse é o bom chefe para algumas pessoas. Para outras pessoas, o bom chefe é aquele brincalhão, né? Aquele que convence as pessoas a trabalhar através das brincadeiras. Só que também tem brincadeiras perigosas, tem brincadeiras que ofendem, tem brincadeiras que maltratam as pessoas, né? Eu trouxe para vocês aqui uns exemplos famosos que saíram na mídia, né, sobre o que aconteceu, e são casos extremos. Nem sempre acontece, as situações nem sempre são extremas, como esses casos aqui, tá? Mas aí a gente já vai para o extremo para depois pensar no mais sutil, que é também muito perigoso. Então, assim, a Walmart, vocês conhecem, que é a maior rede de supermercados do mundo, foi condenada a pagar 140 mil a um ex-diretor porque ele era coagido a rebolar e entoar gritos de guerra. A Ambev obrigou, em algum momento, em algum setor, um funcionário a se deitar em caixão, porque ele não cumpria metas. E ele era rotulado de incompetente e muitas vezes ele é representado no lugar público por um rato enforcado, né? Então, também esses casos todos foram julgados na justiça e condenados, né, as instituições. O Unibanco, que agora não tem mais, mas em 2008, em Porto Alegre, ele fez um sistema de que os funcionários que não atingiam as metas, eles ficavam publicamente expostos. E os verdes, cartões verdes eram os que cumpriam e os vermelhos eram os que não cumpriam. E os que não cumpriam, as pessoas podiam passar e deixar por escrito coisas tipo incompetente, inútil, né? Para essas funcionários, então, que teoricamente não cumpriam as metas. Também foi condenado a pagar indenizações. E a Samsung, ela foi condenada por exigir cada vez mais produção. Então, quando se atingia uma meta, eles obrigavam os funcionários a atingir uma meta maior ainda, né? Então, humilhando o funcionário na fábrica, em Campinas, que aconteceu isso, com gritos e palavrões. E quem coordenava na época, e isso também não quer dizer nada, foram os coreanos, né, que estavam aí no Brasil, enfim. Então, todas essas situações foram condenadas pela Justiça do Trabalho, né? Então, as pessoas foram indenizadas e, apesar de que a indenização não recupera a pessoa que foi maltratada. Dificilmente as pessoas se recuperam quando o maltrato chega neste ponto. Então, eu pergunto para vocês, se vocês julgam esses casos aqui, então não deve ter assédio, né? Nesse ambiente de trabalho da justiça não deve ter assédio. Tem um juiz aqui que foi denunciado por uma secretária dele porque ele passava o tempo todo gritando com ela. Depois que ela denunciou, veio mais 20 pessoas como testemunhas e também como tendo passado situações graves com ele. Enfim, então, a gente pode pensar que é uma situação bastante dramática, muitas vezes, né? E muitas vezes a pessoa não percebe que está sendo assediada quando a situação não é extrema, como esses casos que eu coloquei aqui. Tá? Bom, então, assim, o termo assédio, hoje em dia, está disseminado, né? Todo mundo ouve assédio por todos os cantos,
na mídia, enfim, nas conversas com as pessoas. E ele existe, o termo assédio na França desde 1500, e na língua portuguesa ele entrou no dicionário, digamos assim, do século XVIII. Mas ele nunca foi tratado como ele está sendo tratado hoje, né? As questões históricas que estão proporcionando essa possibilidade de discutir o assédio e o maltrato dos funcionários ou os colegas dessa maneira. Então, inclusive, as pessoas estão estudando esse modo de operar, né? Já tem dissertações, tem teses de mestrado nas áreas de ciências sociais, a psicanálise, enfim, psicopatologia também, porque o que ele produz, muitas vezes, são doenças graves. Então, nos anos 60, então, que os movimentos feministas é que começaram a questionar esse lugar social inferior da mulher, que o assédio, ele foi colocado como uma questão, principalmente pelas mulheres, através dos movimentos feministas. Então, as mulheres começaram a questionar esse lugar que a gente ocupava de inferior sempre ao homem. E a partir daí, então, muitos movimentos começaram a surgir, né, de proteção às pessoas, né, no caso aqui, nas relações de trabalho. Então, o que seria o assédio, né? Qualquer indivíduo deveria ter o direito à privacidade e à intimidade, mantendo suas garantias como cidadão, no sentido amplo do termo, não podendo ser invadido no território sagrado do seu valor como sujeito. Isso foi uma conquista, né? De que as pessoas têm direitos que antes nem se cogitava ter. E as mulheres ainda lutam muito por isso, por esse espaço. Enfim, então assim, eu separei aqui 4 situações mais sensíveis, assim, 14, né, não vão ser demoradas, que podem indicar o assédio. Para ser assédio, teria que ter no mínimo 2 premissas, né? Um é que existia uma prática que te ofende, tá? Então, assim, e ela tem que ser recorrente, tem que ser repetida. Não é que uma vez o colega estava lá meio atacado e deu um grito e, enfim, foi um momento, uma situação, né? Isso não é um assédio, né? O assédio, ele precisa ofender alguém e precisa ser constantemente repetida esta prática. E a terceira, que não é necessariamente acontece, é que a intenção é de prejudicar a pessoa, né? Mas nem sempre o sujeito quer, ou a pessoa quer prejudicar o colega ou o funcionário. Às vezes é uma situação da própria pessoa que se acha assim boa, né? Então, por exemplo, os exemplos, então, tá? Metas abusivas, a Cris falou de metas. A meta em si não é problema. Ela só vira problema quando ela é impossível de ser atingida, né? Que nem estava acontecendo, acho que na Samsung, né? Cada vez que eles colocavam uma meta, pessoas cumpriam e eles aumentavam a meta, né? E aquilo foi tornando uma situação cada vez mais impossível de lidar, né? A segunda questão são cobranças abusivas, né? Por exemplo, que nem no Unibanco, que considerava o melhor funcionário e o pior funcionário e publicava isso, né, incitando os funcionários, outros ainda, a maltratar os que eram considerados menos competentes, enfim. Terceiro é não solicitar nenhum trabalho para o funcionário, o trabalhador. Então, tem uma chefia lá que distribui as atividades para as pessoas, mas para ele não entrega nada. Por incrível que pareça, passar o dia inteiro no trabalho sem trabalhar é uma coisa enlouquecedora. Uma coisa muito terrível, né? E isso não é um dia, é uma coisa que se repete, né? Passar trabalho demais, então é abusar do direito, por exemplo, de horas extras, ou passar do direito de, enfim, de tempo, ou de
quantidade de trabalho. Vocês já ouviram falar dos mutirões que existem em hospitais? Às vezes existe na justiça também, quando se percebe que tem trabalho acumulado, né? Coisas que ficaram, foram ficando. Então, o que acontece? Aí, vocês veem que não é assédio, tá? Por exemplo, se compõe uma equipe de trabalho e pensa como é que nós vamos dar conta disso que está acumulado, né? Então, a equipe se organiza ou para fazer um mutirão de cirurgias, ou para fazer um mutirão de atendimentos, ou para colocar em dia um determinado conjunto de atividades que estão acumuladas. Então, esse é um mutirão combinado com o grupo de trabalho. E as pessoas se comprometem, então. E isso não é assédio, né? Porque justamente o trabalho é um trabalho social. Então, ele precisa atingir as pessoas que estão sendo prejudicadas por esta falta. Chamar por apelidos pejorativos, né? Ou até apelidos mesmo, né? Mas os pejorativos, em função de alguma característica que a pessoa tenha, física, ou seja lá, alguma outra coisa. Outro é o tratamento grosseiro, xingamentos e humilhações, né? Também sempre permanente. O controle da utilização do banheiro. Esses dias vocês devem ter visto, um funcionário que urinou numa parede porque ele não podia sair. Saiu na mídia também, ele não podia sair para ir ao banheiro, né? Quando vai, às vezes, o cara fica do lado de fora batendo, pedindo para ele sair logo, né? Reclamar de tudo que é feito, sem motivo. A pessoa apresenta o trabalho e ela está ruim, não está bom, tem que melhorar. Excluir e ignorar a pessoa como invisível, né? Um pouco aquela que não recebe trabalho, né? Eu ouvi essa semana um relato de uma pessoa que o chefe quer que ele faça determinadas coisas que não são muito, como se diria, né? Então, legais, né? Elas estão já passando, ilícitas, isso, às vezes me falta o tempo da idade, né? Palavras simples. E ele, então, como ele começou a se negar a fazer esse tipo de coisa, o chefe não fala mais com ele. Nem bom dia, nem boa tarde, nada. Ele só segue trabalhando porque ele sabe o trabalho que ele tem que continuar fazendo. Então, e ele passa assim, como se ele fosse uma parede, né? Impediu de exercer seus direitos, né? Por exemplo, eu tenho direito a férias e a coordenação não me deixa tirar, ou eu tenho direito a alguma licença, não me deixa tirar, eu tenho um atestado de saúde, não posso tirar porque depois eu vou perder não sei o quê, tá? Não passar ferramentas ou instruções ou informações para o funcionário, né? Então, assim, a pessoa não sabe o que tem que fazer, não sabe como tem que fazer, e aí ela não faz, né? Então, isso também é uma coisa bastante terrível. A outra é espalhar boatos e fofocas. Isso é super comum num monte de lugar, né? Quando a pessoa se vê, está sendo fofocada por uma coisa que ela nunca fez, não sabe nem do que se trata. Estão rindo, vocês devem conhecer a situação, né? Não é bem triste, né? Desconsiderar problemas de saúde, né? Por exemplo, agora na pandemia, muitas pessoas fizeram um trabalho online, né? E essas pessoas tiveram que adequar as suas casas, seus aparelhos, enfim. E isso tudo gerou também problemas de saúde. E problemas de saúde também não são respeitados muitas vezes, porque a pessoa, por exemplo, tem problemas para se locomover, né? Mas ela pode fazer um trabalho online. Esse trabalho permite que ele faça em casa. Então, impedir que isso aconteça, né, também pode ser considerado assédio. E, por fim, retirar a autonomia e exigir tarefas. Por exemplo, a pessoa tem uma graduação ou tem uma especialização, enfim, sabe alguma coisa e uma chefia impede que ela exerça esse saber, que esse saber fique circulando no trabalho, né? E aí dá tarefas menos complexas, né?
mais simples, enfim, que ela não precisaria ser ela a fazer. Tá? Então, é mais ou menos isso assim, que eu tinha para dizer para vocês, né? Então, é importante que vocês percebam que é muito comum a pessoa não perceber que está sendo assediada. Tá? E, inclusive, assim, é importante que os colegas muitas vezes deixam isolado que está sendo assediado, né? Então, ajudar a pessoa a perceber. A outra é muito comum as pessoas terem dificuldade de relatar, né? O que está acontecendo? E não é à toa, porque o assédio é uma especialidade muito sutil, muitas vezes, e muito maléfica, né? Então, às vezes, a pessoa nem pensa assim, sou eu que estou ficando louca, não sei do que se trata, né? E aí a gente pergunta o que está acontecendo e a pessoa tem dificuldade de relatar, né? Porque uma hora o cara grita, outra hora ele impede de entrar, outra hora... Enfim. É muito comum a pessoa não ter a quem recorrer. Tá? Muitas vezes ela não sabe o que eu faço com isso, né? E a outra a pior de todas, é a dificuldade de provar, né? Como a pessoa demora para perceber que está sendo assediada, muitas cenas já passaram, né? Então, as testemunhas não querem testemunhar, ela não tem como provar porque não filmou, não gravou, não guardou os WhatsApps, por exemplo. Durante a pandemia era um festival, né? O WhatsApp era a máquina de assédio, né? Então, isso é muito acontece também, né? E quando vocês forem orientar alguém, também pedir para perceber isso e guardar todas as condições em que isso acontece, né? Para que ela tenha como provar, que a pessoa tenha como provar o assédio. Tá? Acho que era isso. Eu tenho um conceito aqui bem informal, não sei se vocês querem ouvir. Tá? Então, é um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis ou de ameaças de tais condutas que podem se manifestar uma única vez ou de uma maneira repetida, que causem ou sejam suscetíveis de causar danos físicos, psicológicos, sexuais ou econômicos, incluindo a violência e o assédio de gênero, bem como o assédio sexual. Então, aqui diz que uma vez só basta para considerar assédio, mas aí é uma situação muito específica, né? Por exemplo, uma pessoa negar o direito dela ter um cargo e tal, e a pessoa, a coordenação, enfim, a chefia escolher um outro que não tem condições, por exemplo, né? Então, uma situação muito única também pode ser considerada, mas é mais incomum, né? Aí ela vai ver outras situações depois, né? Então, é isso. Vocês querem fazer alguma pergunta? Acho que é o final. É tudo no final? Acho que é o final, é mais. Tá. Vou passar para a Cíntia. Já, eu acho que já. Agora sim. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cíntia. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos jurídicos, tá? De uma denúncia de assédio e até da percepção desse assédio. Então, o que acontece? Eu coloquei já um quadro, só porque a gente não tem uma legislação federal específica, uma lei específica que defina o assédio moral. O assédio moral. Então, o CNJ, ele tem uma resolução, que a Cris até já falou, que é a resolução 351/2020, que foi posteriormente complementada pela 413/2021 e 450/2022. Ela utiliza, primeiro princípio, os fundamentos do Estado Democrático de Direito, tá? Um dos princípios fundamentais da Constituição Federal, que é a dignidade da pessoa humana, completamente ligada com o tema assédio moral. Além do artigo 1º dos princípios fundamentais, do inciso 3, que é a dignidade da pessoa humana, nós temos o inciso 4 também, que é o valor social do trabalho. Então, duas coisas interligadas, né? O valor social do trabalho e o princípio da dignidade humana. Com essa construção, com esses dois incisos do artigo 1º,
mais o artigo 3º e 6º, que trata do trabalho, né, do valor social do trabalho também, o CNJ construiu uma definição de assédio moral, tá? Utilizada, depois repassada, o nosso TRT construiu a sua definição de assédio moral em cima dessa do CNJ, né, o TRT4, numa portaria que depois eu vou comentar um pouquinho para vocês. Então, para o CNJ e, consequentemente, para o TRT4, tá, o assédio moral é um processo contínuo e reiterado de condutas abusivas que, independentemente de intencionalidade, atende contra a integridade, identidade e dignidade humana do trabalhador, por meio da degradação das relações socioprofissionais e do ambiente de trabalho. Exigência de cumprimento de tarefas desnecessárias ou exorbitantes, discriminação, humilhação, constrangimento, isolamento, exclusão social, difamação ou abalo psicológico. Alguns desses casos a Vera já tinha colocado, né? O que acontece? Como a Vera também já falou, existem casos que pode ser um único evento, pode ser considerado assédio moral. Mas isso é uma rede interdisciplinar que a gente usa para verificar, para analisar caso a caso. O independentemente da intencionalidade, não se precisa provar que o assediador, qual era a intenção dele quando humilhou, quando constrangeu, né? Aí, nesses casos, sim, tem que ser um processo contínuo e reiterado, como elas falaram. O chefe que grita o tempo inteiro, a pessoa já chega no trabalho tensa, muitas vezes, porque não sabe o que esperar. Esse tipo de situação. Outra coisa importante é o seguinte: o assédio não precisa ser só do chefe para o servidor. Pode ser entre servidores, então é o assédio horizontal. Pode ser o assédio vertical descendente, que é do chefe, do gestor para o servidor, como também pode ser ascendente, de um grupo de servidores, por exemplo, para um novo chefe. São vários casos que podem ocorrer e a gente analisa cada um que chega para ver se enquadra, né, nesses casos. Por exemplo, outro caso que é o assédio, que a Cris também já falou, o assédio organizacional ou institucional, que é, às vezes, um ambiente de trabalho já todo viciado por metas a cumprir, por várias questões que não cabem nem ao gestor e nem aos servidores a ele vinculados. Sem me esquecer aqui também, tá, que esse assédio, tanto o horizontal quanto o vertical, né, como nós colocamos, algumas vezes assim, cobranças nem sempre vão ser assédio, tá? Cobrança de horário, cobranças a gente falou em metas, né? Às vezes, quando as metas são além do que os servidores, por exemplo, comportam, pode ser considerado assédio moral. Mas uma cobrança rotineira do trabalho, das funções, de trabalho bem feito, uma crítica, isso aqui não era assim, ou não está correto, tudo vai depender do tom que for usado, da forma que for usado, e também né, se é recorrente ou não. Tá? Então, agora, essa portaria do TRT4, tá? Que ela regulamenta os casos de assédio, ela segue bastante a portaria do CNJ. E aqui nós temos a outra coisa muito importante, antes de falar para quem se encaminham essas denúncias, tá? A questão da prova, tá? Uma coisa que muita gente ainda pergunta, né, quando chega com esses casos. A prova é muito importante.
o início dessas provas, tá? Uma prova testemunhal, e isso é um outro problema que às vezes nós temos aqui. Por exemplo, assim, no caso, então, colocando como exemplo de o assédio vertical, tá? O assédio horizontal. Um colega que está sendo isolado, humilhado pelos outros colegas, tá? A prova testemunhal, às vezes, é a única que se tem, tá? Nem sempre isso vai estar, porque a gente, claro, se chegar e-mails trocados, aplicativos de mensagens, hoje em dia, o WhatsApp, né? Isso aí tudo se guarda como prova, tá? Mas, às vezes, o colega fica isolado. E os outros colegas não querem, às vezes não vão servir de testemunha, até por medo de que se ficarem do lado do colega, vão sofrer abuso igual a esse colega. Então, isso há de se ter muito cuidado da forma que se age, porque o próprio servidor pode se tornar um assediador junto com a turma essa que isolou um colega. E a prova, gravação. Muita gente ainda tem aquela dúvida, é lícita, é ilícita. Interceptação telefônica é uma coisa, tá? Interceptação por terceiros precisa de ordem judicial. A gravação telefônica, quando ela é feita por uma pessoa, por um interlocutor, sem o conhecimento do outro, tá? Ela já é tema do STF, tema 237. É lícita prova consistente em gravação ambiental, gravação com telefone. Tá? Quando a pessoa está sendo assediada, grava com o telefone. É lícita prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Voltando, então, aqui, os canais para denúncia. A gente, claro, como fazemos parte do sindicato, se a pessoa está sentindo que está sofrendo algum tipo de abuso, de assédio, e aqui vem assim, ó, tanto pela portaria do TRT quanto pela resolução do CNJ, as pessoas que podem denunciar, tá? Magistrados, servidores, terceiros e estagiários, tá? Terceiros, vendo o assédio, a denúncia, ela não pode ser anônima, tá? Claro, até porque tem que se investigar assediado e assediador. A denúncia não pode ser anônima, mas está na resolução do CNJ e na portaria do TRT4 que ela vai ser tratada com sigilo absoluto. Então, tem que se dar nome a assediado e assediador, mas dentro dos canais oficiais ela vai ser tratada com sigilo. Os canais para denúncia. Nós temos pelo TRT, ouvidoria, pode ser denunciado, ouvidoria, corregedoria, CEGESP, tá? Comitê de Combate ao Assédio, pro Sintrajuf, porque aí a gente tem esse encaminhamento multidisciplinar, com psicólogo, se for preciso, com a equipe de saúde, né, melhor colocando, conosco, os advogados, que vamos analisar se enquadram ou não se enquadram num dos casos, em algum dos tipos de assédio, tá? Porque tinha nas antigas, nas primeiras resoluções do CNJ, tinha, porque uma denúncia normalmente se encaminha para o superior. Só que muitos desses casos são do superior seu assediador. Então se abriram esses canais assim, pode ser denunciado por e-mail, pode ser denunciado pessoalmente, aí vai ser reduzido a termo na hora. No sindicato, por exemplo, nós podemos encaminhar a denúncia em nome do sindicato para ter, até para a pessoa se sentir mais segura, se sentir às vezes acolhida, representada, de que não está sozinha, né? Nós atuamos também dessa forma, fazendo esse tipo de denúncia. Bom, aí o que acontece com essas denúncias? Elas vão ser encaminhadas
dependendo do caso, por seus órgãos respectivos. Por exemplo, muitas delas vão para a CEGESP. Por quê? Porque é sempre melhor tentar uma composição, né, uma atuação de mitigação de dano, do que uma sindicância ou um PAD direto. Às vezes, o problema é um ajuste entre os servidores, ou ajuste entre chefia e servidor. Às vezes, casos de realocação, a CEGESP providencia isso, nós já vimos alguns casos, tá, que o servidor se dispôs a ir para outro cartório, enfim, mudar de função, acontece muitas vezes, tá? Então, eu estou falando no caso da CEGESP, porque se vai cair na ouvidoria ou na corregedoria, é óbvio que eles vão mandar para o canal mais perto de assediador e assediado, para que se possa, num primeiro momento, compor. Claro, se chama, normalmente os trâmites são, se chama o assediado, se verifica se ele quer essa composição. No nosso caso, ainda tem a equipe, né, da saúde, que vai acompanhar tudo isso. Pois bem, se não houverem essas possibilidades de composição, tem a sindicância. Os canais oficiais, os órgãos oficiais vão mandar, né, pro órgão que vai destacar lá a sindicância, os 3 servidores que vão fazer esse levantamento preliminar de provas, né, de indícios, enfim, do ocorrido. Só que a sindicância, assim, ó, ela vai ser usada para os casos em que couber advertência e suspensão de até 30 dias. Passando de suspensão de até 30 dias, isso vai ser dado oportunidade de defesa ao assediador, e aí vai se passar o PAD. Tá? Eu vou colocar para vocês aqui na verdade, assim, são, tanto na sindicância quanto no PAD, são os incisos onde mais, na Lei 8.112 de 90, são os incisos mais usados para esse tipo de caso, tá? Porque muito dificilmente, assim, tem que ser um caso... Isso eu vou colocar para vocês, assim, porque tem que ser um caso muito grave para chegar a ser cogitar uma demissão. Então, acaba caindo em suspensão, em advertência, nesse tipo de inciso. Aí, aqui temos assim, é o artigo 116, que são os 116 da Lei 8.112 de 90, tá? Que são os deveres do servidor, que é inciso 2, ser leal às instituições a que servir. Inciso 9, manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Inciso 11, tratar com urbanidade as pessoas. Normalmente acaba caindo, né, se for se enquadrar dentro da sindicância, dentro do processo administrativo disciplinar, acaba se colocando, a menos, como eu disse, né, que seja um caso, por exemplo, de assédio moral combinado com assédio sexual. Bom, aí é outra coisa. Agora, o assédio moral, ele dificilmente foge, tá, desses incisos. E para esses incisos, as penas previstas são de advertência e de suspensão. Vai cair, provavelmente, num desses... Aí, claro, tem todo, né, a tramitação com a instrução do PAD, vai se verificar. Muitas vezes vem uma comissão antes, verificar em loco, verificar o local, verificar com os colegas, verificar como é a estrutura, né, tipo, no caso de um cartório, né, vai ser feita toda essa instrução, vai se ouvir, aí, no caso de sindicância, depois recebe a denúncia, se produzem as provas, vamos escolher as provas que o denunciante tem, muitas vezes vai se fazer essa verificação no local, e aí é aberto o prazo, a menos assim, ó, se a sindicância já no primeiro momento verificar que é caso de arquivamento, arquiva-se logo. Se não, é aberto sempre, né,
o direito de defesa do assediador, então vai ser aberto prazo para defesa. E, se não for caso de arquivamento, né, o que pode acontecer é aplicação já na sindicância, aplicação da penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias, ou a instauração do PAD. E a instauração do PAD, se ficar um desses artigos, desses incisos que eu coloquei para vocês, pode ser uma suspensão maior. Tá? E em alguns casos mais graves, que venham combinados com condutas mais gravosas, aí são a comissão processante, que é sempre composta de um presidente e dois secretários, né, que vai opinar, então, talvez até por uma demissão, e aí isso vai ser sempre o presidente, a comissão processante faz um relatório, né, e sugere a pena. Esse relatório passa normalmente pela sessão de legislação do tribunal, e aí é o presidente quem aplica a pena. Eu acho que era isso mais ou menos que nós tínhamos para colocar, e estamos abertos a perguntas. Ou não sei se tem... Mais uma coisinha que eu queria referir também, assim, ó, que eu acho que eu vejo, eu faço parte da comissão do subcomitê de combate ao assédio moral e sexual lá do TRT, né? A gente tem representante do sindicato, representante dos servidores, das servidoras, né? Então, uma coisa que eu acredito que é bastante importante é a prevenção, que é o que o TRT faz. Né? Porque assim, ó, a Vera tinha falado, às vezes não é necessário também, né, para a denúncia de algum caso de assédio que haja intenção, mas as pessoas estão assediando, às vezes um gestor está assediando e não está se dando conta, porque aprendeu que ser gestor é ser, assim, feitor, ser carrasco, entendeu? Você, sabe, acha que tem que ser durão demais, né? Então, acho que isso é bastante importante, né? O trabalho de prevenção, e isso que a gente está fazendo também no sindicato, né? De esclarecer, de trazer, levar para os colegas e as colegas o que que são essas situações. É um trabalho preventivo também, né? E, inclusive, a gente está também montando, já está começando a fazer uma formação lá no sindicato para as pessoas que atuam nesses comitês e nesses subcomitês nos órgãos, porque a gente é despreparado nesse assunto, né? Daqui a pouco eu estou atuando lá, mas eu não sei exatamente o que é assédio, na comissão, né? Então é necessário que a gente tenha esse trabalho preventivo, né? A outra coisa também é a dificuldade que a Cíntia falou e a Vera falou de se conseguir provas, né? O que acontece? A gente, às vezes, tem todos os elementos, e a gente lembra assim, a gente tem todos os elementos, a pessoa está sofrendo assédio no local de trabalho. A Cíntia fez um relatório inteirinho sobre aquele colega que ela fez. E assim, ó, nós não conseguimos que os outros colegas testemunhassem. E era a única forma. E não tinha outro jeito. E aí a gente teve que deixar para lá, porque não teve o que fazer. Como é que nós íamos fazer para levar? Daqui a pouco nós estamos expondo o colega e colocando a pessoa numa situação difícil, numa situação de exposição ali que vai piorar a situação dele. O que aconteceu? O colega foi para outra unidade. Também se faz dessa forma, às vezes é necessário. Então a nossa atuação vai dentro do que é possível, o que a gente consegue fazer e que fique mais confortável. A outra coisa, o sigilo, ele é importante para a vítima, para as vítimas. É para preservar as vítimas. E não a pessoa que está lá errando. Né? Então, essa é outra coisa. A gente tem um caso que aconteceu no TRF4, que a gente acompanhou, era assédio sexual. Nós conseguimos Olha, agora está em um retorno. Agora começou. A gente conseguiu fazer
conseguiu uma condenação no Conselho de Administração, não foi na comissão sindicante, não foi no PAD, né? Uma punição de suspensão de 10 dias e não foi por assédio sexual, foi por comportamento inadequado no trabalho, Isso. né? Foi o que se conseguiu, né, dentro do que não é o que é. Era uma, eu posso falar agora, era o diretor-geral na época do TRF4, né, em gestão anterior, não é nessa nem na outra ainda, né? Então eram três colegas mulheres que foram assediadas sexualmente. Eu considero como assédio sexual, mas foi condenado por conduta inadequada no trabalho. 10 dias de suspensão. E o que aconteceu? A gente esperando o dia que ele fosse começar a cumprir a tal de pena. Não cumpriu. Entrou com mandado de segurança e até hoje não foi julgado o mandado de segurança, tem a liminar e não cumpriu os 10 dias de suspensão. Mas é aquela coisa, tem também, as colegas também fizeram uma denúncia no Ministério Público Federal. Nesse caso, a gente contratou uma advogada penalista para acompanhar essa denúncia e elas fizeram, vão lá, relatam o caso, reduzido a termo, e aí um procurador representa no tribunal, começa a ação para que essa pessoa seja punida. Aí, nesse caso, era improbidade administrativa, né, desse diretor, que também está parado. Então, para vocês verem. Então, quando eu acho assim, eu vejo, como a Vera falou, quando existe a vítima é mulher, quando a vítima é subordinada, quando o assediador está em posição de poder, a gente tem muito mais dificuldade. Mas a gente faz esse trabalho, a gente quer conseguir mudar a sociedade, né? Mudar, porque assim, as pessoas se identificam com o seu trabalho, né? O trabalho faz parte da nossa identidade. As pessoas perguntam: o que tu faz? O que tu é? Eu sou advogada, né? Eu sou juíza, eu sou padeiro, eu sou, sei lá, mas sabe, as pessoas se identificam com o próprio trabalho. E aí ter sofrimento no trabalho é horrível, né? Isso atinge diretamente a dignidade, né, da pessoa. Bom, então é por aí. Deixa eu só, eu lembrei de um detalhe, só, gente. Então, só para complementar aqui, que a gente colocou, né, bastante a tentativa de composição, enfim, que sempre a tentativa é para que seja melhor para todo mundo, né, que saia todo mundo ganhando, seja com realocação, seja com entendimento entre as partes, mas em último caso também, dependendo se o caso for grave, tem também, enfim, aí é Código Civil, né, que a gente usa, mas enfim, em último caso, se pode entrar, e isso até melhor depois que já passou a instrução, sindicância, a PAD, se o assediador for condenado, e dependendo da situação em que ficou o assediado e da gravidade do que o assediador cometeu, tá? Se pode entrar, inclusive, com um processo, uma ação ordinária por danos morais, né? Aí, o último caso, quando é mais grave, depois da condenação, o sindicato mesmo, a gente entra com ação por danos morais contra, sim, por indenização, por danos morais contra o assediador. Alguém quer perguntar alguma coisa?